vamos dizer assim, admirado, vamos dizer assim, né? Só que ele tinha algo ali que ele escondia, que era a lepra, né? Da palavra de Deus. Tem isso e de muitas outras coisas que tem, né? Que aqui eu coloquei a mentira, a fofoca, a confusão. A gente precisa deixar Deus trabalhar no nosso coração, porque como que eu vou passar para o outro? Como que eu vou orar para um outro num culto de libertação, por exemplo? Se eu não tô curada, se eu tô ali ainda cheio de mentira, cheio de intriga, a gente precisa ser curado, né? Precisa deixar Deus curar nós, precisa deixar que o Espírito Santo de Deus, a gente precisa ser humilde, essa palavra, humilde, assim, na presença do Senhor. Eu venho aprendendo muito, assim, com Deus, porque eu falo para Deus, eu não quero ser só mais uma que sobe lá, né, no púlpito do Senhor, que é santo, aleluia, e fala da boca para fora, porque isso aí é fácil, irmãos. É glória fácil de pegar a Bíblia da gente, chegar aqui, falar de Deus, Deus é amor, Deus faz, Deus acontece, mas como que eu tô? Como que tá a minha vida na rua? Porque não é só aqui, porque os irmãos que estão aqui, os meus pastores lá, por exemplo, eles não sabem o que eu faço. Eles não sabem o que a gente faz fora daqui. Mas o Todo-Poderoso sabe. Então, como que eu vou enganar o Senhor? Eu não tenho como enganar o Senhor. E se eu não consigo, porque a gente não é perfeito, ninguém é perfeito. Então, a gente vai fazer o que? A gente vai dizer para Deus, a gente vai se ajoelhar e dizer, Deus, me tira isso de mim. Né? Isso não provém de ti, a tua palavra fala, então me ajuda. E Ele vai ajudar, Ele vai fazer. Ele vai tirar todas as coisas ruins que estão ali, ó, te atrapalhando, né, no teu caminho com Deus. A outra fica em Provérbios 16, 28. glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que vai dizer: Aleluia. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Glória a Deus. Isso aqui a gente encontra muito dentro das igrejas. Glória muito, a Deus. muito, muito. E é triste, porque Obrigada. a gente pode Glória botar uma alma para fora. Se a alma É ela não está verdade. firme na rocha ali, se ela estiver firme na rocha, ela vai se magoar, ela vai chorar, tu ouviu as coisas do Senhor. É verdade. Mas se ela não tiver, a gente vai botar para rua. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente traga para dentro. Aleluia. Né? Que a gente ajude, assim como a gente foi ajudado um dia, que nos ajudaram, a gente vai ajudar Glória essa pessoa, a a gente vai, Deus. né, falar com ela, vai dizer, não, é assim, assado, assim. Por isso que eu falo da irmã Patrícia, porque foi assim que eu aprendi, né? Faz assim, meu varão bebia, fazia lá e acontecia, e eu não tinha que me orientar. Aí tinha pastor e tinha ela que me orientava, não. Porque para mim, quando eu chegava em casa, ele continuava bêbado. Ele continuava bebendo. Então, se fosse eu ia dizer, não, eu não vou mais. Se não tivesse ninguém para conversar comigo, para dizer para mim, não, irmã, Glória a Deus. É assim mesmo. Ora, continua, faz isso, faz aquilo. Eu não ia ter uma orientação. Glória a Deus. Né? Nem bíblica, nem uma pessoa que viesse me ensinar, me ajudar. Louvado é o teu nome, eu Jesus. pensei, tipo, mais que eu chegava em casa, ele estava pior. Eu chegava e era pior. Eu disse, meu Deus, mas como tu falou comigo agora? Mas eu tenho que entender, a gente tem que entender, precisa. Aleluia. A gente tem que acreditar naquilo que Deus fala. Né? Confiar no Senhor. É isso que muitos não estão fazendo hoje, é confiar. É verdade. Né? Qualquer lutinha, não vou mais. O irmão não me cumprimentou. Virou a cara para mim. Não é assim, a gente não está pelo irmão, a gente está pelo pastor, a gente está por Jesus. Né? Que nem tem gente que fala, eu não vou lá naquela igreja, hoje culto tal lá de ensinamento, por exemplo, eu não vou porque não vai, mas não sabe. Ontem foi um culto lá na nossa igreja de ensinamento, foi uma bênção. Glória Tinha poucos falando assim, nossa, foi bênção de Deus. Então a gente nunca sabe o que Deus tem para nós. É só um culto. Não é só um culto. A gente está cansado. Isso é uma coisa que eu fazia antes. A gente está muito cansado e não ir no culto. Vou. Mas hoje eu vejo assim, eu tô assim, me arrastando, mas eu saio de lá leve, eu saio de lá bem, porque aquele fardo que a gente carrega, ele verdade, leva pra nós. aleluia. Então a gente tem que ir, por mais que esteja cansado com dor, tu vai sair de lá sem dor. Aleluia. Então o que adianta eu dizer aqui, ele cura, ele faz, acontece, e eu não fazer? Eu estou morrendo de cabeça, eu tô isso, aquilo, eu não vou, mas ele cura. Pô, eu tô dizendo aqui, né? A gente tá falando, Deus faz. Então a gente tem que acreditar mesmo e ter a fé, né? E poder passar para o outro aquela fé. Né? E a outra fica, olha que confusão. Lá em 1 Coríntios. Glórias a ti, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Pai.
Deus usa a gente diferente como Ele quer, né? É Amém, Senhor. impressionante. Coríntios 14, 33. Glória a Deus. 33. Vai dizer: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns... Não, mas aqui. 14, 33. 1 Coríntios 14, Aleluia. 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém, Porque Senhor. Deus não é Deus de confusão, senão de paz, Glória como a em ti, todas as Jesus. igrejas dos santos. Glória a Glória a Deus. O Senhor, ele não é né? Ele não é, a gente sabe, né, disso, né? Que Deus, ele não é Deus de confusão. A gente não pode querer olhar pro irmão. Entrei hoje na igreja, olhei pro irmão, o irmão é abusadíssimo, e eu já vou querer fazer, já vou querer, Bem já vou assim, querer meu entregar, já vou Deus. querer profetizar, eu vou fazer coisa da minha carne. Ele não é de confusão. Né? Aleluia. Ou eu vou saber ali a vida do irmão, um pouco que eu sei, eu vou lá, vou entregar porque eu sei. Não. Se o irmão é usado, se a irmã é Glória a usado, Deus. usadíssimo, eles pagaram preço por isso. A gente paga um preço. Não é de qualquer jeito que a gente vem para casa do Senhor, não é de qualquer jeito que a gente vem para trazer a palavra do Senhor, não é de qualquer jeito que a gente vai para a igreja. Mas a gente vai, às vezes, como eu falei, Meu Deus cansado, santo. mas Deus, ele vai lá Aleluia. e te dá força. Porque Ele, aleluia, Jesus, Ele tem o melhor para dar para nós, aleluia. Então a gente tem que vigiar, né? Tem muita vigilância, né? Deixar o tempo de Deus. Me entregaram, uma pessoa me entregou, né? Que eu precisava liberar perdão, muitas vezes. E aí uma pessoa entregou para mim sobre num dia assim, a partir de hoje, a partir de amanhã, teu ministério vai mudar. Glória a Deus. Depois daquele dia, Aleluia. assim, eu fico assim, ó, impressionada com o que Deus está fazendo. Glória assim, a Deus. Assim, é só Jesus mesmo. Né? Eu não falo para me gloriar, Deus o livre, mas é incrível, assim, ó. Por quê? Porque tinha uma sujeira ainda dentro de mim, entendeu? Então, e Deus, ele não vai trabalhar com o teu coração sujo, com o teu coração que está falando da lepra. É uma lepra, é uma sujeira, uma coisa bem assim. que não consegue passar, nada. Eu me sentia mal dentro da igreja, que eu não conseguia nem orar pelos irmãos. Que eu disse, meu Deus, quem sou eu para orar pela pessoa se eu estou aqui toda suja? Meu Deus Aí santo, aleluia. Meu Deus. É verdade. E acham que tu tem que ir, não, vai lá orar. Aí, quando diziam para mim, claro, eu vou, mas aí assim, é só pela misericórdia mesmo. Porque a gente tem que fazer, que nem eu falei, tem que fazer as coisas certas para Deus, né? E eu pedia muito para Deus, me tira isso, né? Porque para mim fazer a tua obra, para mim fazer as tuas coisas certas, eu preciso ser limpa, eu preciso que tu me limpe, nem que eu tenha que mergulhar 7 vezes. Aleluia. Eu tenho essa palavra porque eu me lembrei muito de Naamã. Nem que eu precise assim, mergulhar 7 vezes ali até tu me ajudar, porque é só ele que vai tirar. Tu sozinha com os teus braços não vai conseguir se libertar assim, de liberar um perdão, não vai conseguir. E ele te limpa, que aquilo sai assim, ó. É maravilhoso e a gente, nossa. E depois disso, assim, ó, meu ministério, assim, ó, meu Deus. Embora faz anos já, né, que eu tô, mas assim, ó. Glória a Deus. Faltam né, algumas coisas, né? Claro, não sou Deus perfeita, fiel. mas tem que deixar, a gente precisa deixar. E precisa ser humilde para dizer pro Senhor: eu preciso ser limpa nisso, eu preciso ser limpa naquilo. Porque senão, como que ele vai agir? Se eu ficar presa aqui, se eu deixar o meu orgulho, né? Que nem este homem aqui, naquele momento que ele viu aquele rio ali, sujo, podre, imundo, né? O que ele pensou, né? Imagina, até nós vamos a gente se colocar no lugar dele, né? É verdade. Por que o Senhor mandou eu vir esse sujo aqui? Você podia me mandar ali para o outro ali onde é mais limpo, na praia, por exemplo, né? Bem assim, é. A gente vai falar isso também. Mas Deus, ele faz que é para ti, aleluia, para te provar mesmo, que é para ti assim, ó, para te mostrar que ele é Deus, que ele pode fazer. E se ele quisesse, ele não precisava nem fazer isso. Mas foi para ele aprender. Né? Se ele quisesse na hora, uma palavra que ele falasse ali, que o mensageiro lá falasse para ele poderia ser curado. Glória a Deus. Mas não é um aprendizado. Muitas vezes somos nós. Às vezes a gente quer nossa bênção para ontem.
Mas e se tu ganhar a tua benção rápido? Tu não vai nem querer mais na casa do Senhor. É Vai começar a verdade. dizer, não quero ir mais. Ai, porque isso, ai, porque aquilo. Ai. Vai colocar em empecilho e vai dizer... E vai sempre culpar os outros. Os outros sempre vão ser culpados. Enquanto isso, o tempo passa. Enquanto isso, Jesus está próximo. E a gente está olhando para o lado. A gente está ficando disperso. E as coisas estão passando. E pessoas estão passando na nossa frente. Porque se tu não quer ser usado, Jesus, ele levanta outro. Levanta 10 para ser usado. Então, a gente tem que olhar para o Senhor. Não tem que olhar para o lado. Tem que olhar somente para o Senhor. Agora lá em Mateus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vai falar do perdão, glória a Deus. Amém, Senhor. Deus. Glória a Deus, aleluia. Mateus 6,14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Olha que forte. Como que eu vou querer que ele me perdoe se eu não consigo perdoar meu irmão? Se lá nos 10 mandamentos fala a gente tem que amar o nosso próximo como a si mesmo. E é difícil, claro que é. Porque eu sou de um jeito, o irmão é de outro jeito, o irmão... Cada um é de um jeito, cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito de falar, de se expressar. E a gente precisa lidar e saber lidar com isso, né? Saber que a falta de perdão não vai nos levar para o céu. Tudo que é sentimento sujo não vai nos levar para o céu. Então, aí o que adianta, que nem a palavra fala, tu ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Por quê? Porque tu não consegue liberar um perdão, porque tu fica no meio da fofoca, porque tu mente demais, porque tu deixa o orgulho tomar conta, porque eu sou, porque eu faço, né? E tem muito dentro das igrejas. Senhor, Só que a gente precisa, a palavra precisa ser falada, precisa ser pregada. Deus. Porque as pessoas têm que ter a consciência disso. Que a gente precisa deixar Deus trabalhar em nós mesmos. Para a gente poder deixar a gente curar o outro. Deixar a gente, né, fazer uma oração ali em favor ao outro. Talvez você vai dizer para mim, mas tem muitos aí, né, em cima dos altares que acontece, que estão no pecado e faz e Deus usa. Sabe por que Deus usa? Porque ele não tira os dons. Mas quando chegar aquele grande dia lá, ele não vai subir. Deus vai dizer, te aparte de mim. É bem assim. E não é isso. Estou falando de mim. Eu não é isso que eu quero. Aleluia. Eu quero que o Senhor olhe para mim e diga, eu vi que tu te esforçou. Eu vi, filha, que tu te esforçou. Deus quer falar para ti, aleluia. Eu vi o quanto tu chorou, quantas lágrimas tu derramou, aleluia. Como foi difícil para ti não perdoar, aleluia. Como foi difícil para ti ouvir aquelas palavras, aleluia. E mesmo assim, tu me buscou, aleluia. Mesmo assim, aleluia. Então é isso, aleluia. Sobre glória isso, aleluia. Oh, glória, aleluia. Oh, Deus, tu é santo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Temos que deixar Deus trabalhar no nosso coração. Santo Senhor. Eu creio que todos que estão aqui não querem ficar, aleluia. Eu creio. Aleluia. Então, para isso, a gente precisa deixar Deus trabalhar no nosso coração. Naquilo que tu acha que está... Em Provérbios de novo. Naquilo que tu acha que está ali te incomodando, aquilo que tu acha que está te... E não está certo, né? Fazer aquilo para Deus. Tu precisa deixar Deus trabalhar naquela área, aleluia. Vai falar de orgulho, Provérbios 16, 18. 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Glória a Deus, aleluia. Olha só que palavra forte. Meu Deus. Isso aqui que eu estava falando agora do orgulho. Tem aquela coisa do orgulho, né? Eu sei fazer, eu faço, eu sou, Nós não somos nada. Temos que ser humilde na presença dele. Porque quem faz é ele, o dom é dele, né? Nós somos dele. Este lugar é dele. Foi ele que abriu. Aleluia. Então a gente tem que ser humilde na presença do Senhor e deixar que ele trabalhe, aleluia. Deixar que ele venha fazer, aleluia, aquilo. E ele quer, não é o que eu quero mais. No momento que a gente desce as águas, não é mais o eu, não sou mais eu, é ele.
Eu quero, agora eu vou dar um meu testemunho rapidinho. Se fosse por mim, depois da enchente, eu estaria aqui morando na Rio Branco. Eu não teria ido morar, não fui eu que disse, vou procurar uma casa lá na Olaria. Não fui eu, né? Só que Deus tinha um propósito para nós lá. É verdade. Só que a gente não sabia disso. A gente não sabia que a gente não sabe dessas coisas. A gente não sabe o que Deus quer para nós daqui 5 minutos. A gente não sabe. Então, depois da enchente, daí pediram a nossa casa de aluguel, pediram a casa. E a gente ficou, né? E lá na Rio Branco não tinha. Aqui não tinha, porque tudo foi atingido. Então, nem ia ter. Aí eu falei com uma colega, consegui uma casa, fomos pra Olaria. Pensa eu usei de carro, foi a mudança. Não gosto de falar. Eles foram de carro e eu fui no Uber, fui chorando o tempo todo chorando, sabe? Dizendo pra Deus o porquê, né? Mas, ao mesmo tempo, eu dizia pra Deus, eu sei que tu tem algo pra mim neste lugar. Aleluia. Eu fui lá sem conhecer ninguém. Só a minha colega que eu conheci, que mora na rua de trás. Eu cheguei naquele lugar, daí eu desci do carro e disse, meu Deus, deve ter alguma coisa aqui, tem que ter. Aleluia. Porque Deus, ele não faz nada sem um propósito. Tudo tem um propósito. Um aprendizado para a vida da gente. E eu sempre falo, e vou falar sempre, eu prefiro obedecer a Deus do que sacrificar. Porque eu poderia não obedecer e dizer, não, eu não vou. É verdade. Ou depois de uma semana, eu vou arrumar uma casa, já tá, a Rio Branco já tá, vamos voltar. Eu poderia ter feito isso. Mas eu disse, não, eu entendi aquilo, eu entendi que tinha algo naquele lugar para nós. E um dia lá que eu tive que ir no médico, daí eu saí, fui procurar o posto de saúde e fui parar bem na frente da igreja. Então, assim, foi uma coisa muito de Deus. Porque a minha colega, ela me explicou direitinho onde era o posto e fui parar na frente. Assim, eu saí errado e parei na frente, fiquei olhando a igreja, eu falei para ele, olha aqui, uma igreja, né? Igreja pentecostal. E eu disse, daí, mesmo assim a gente ficou relutando, acho que um mês ainda para ir, mas aquela coisa ficou na minha cabeça, né? É que a gente tinha que ir lá, que tinha que ir lá, que tinha lá, daí foi. A gente começou a ir. Aí, para honra e glória de Deus, hoje a gente está lá. Glória a Deus. E Deus sabe de todas as coisas e eu tô feliz, hoje estou feliz naquele lugar. Glória a Deus. Hoje eu entendi, né? Eu já tinha entendido, mas eu pegava o ônibus e eu dizia, meu Deus, brigava com Deus, meu Deus, eu levava 20 minutos daqui da escola até a Rio Branco, agora eu levo quase 1 hora para chegar em casa, né? Brigando, aquela coisa irritada, e chegar em casa, olha só, eu não consigo fazer nada, tal, sempre, né? Mas hoje pode demorar 2 horas dentro do ônibus e... Aleluia. Assim, sabe? E Deus é tão incrível que tem até um ônibus que está saindo um pouco mais cedo. A gente consegue chegar mais cedo no culto. Mas, por quê? Porque a gente tem que entender o que Deus quer. Glória a Deus. Não é como... Hoje eu entendo que não é como eu quero mais. Se fosse por mim, já tinha vindo. Aí esses dias veio uma bandeja para nós. A gente ganhou um trabalho lá. Tinha um trabalho, ganhamos um outro trabalho, né? Tiraram nós de um, colocaram em um outro trabalho. E aí vem uma bandeja, né? É a bandeja, eu sei que foi uma bandeja para nós voltar para Rio Branco. E aí eu balancei, assim, sabe? Eu pensei 2 vezes, eu pensei, não, é a bandeja, porque Deus sabe do trabalho, Deus sabe, né, o que Deus colocou na nossa mão. Aleluia. Não pode se dispersar agora, né? Agora a gente tem que continuar firme e deixar que Deus vai levar nós para onde Ele quiser. Aleluia. Então, a gente não se manda mais, a gente tem que botar isso na cabeça. Quando a gente desce as águas, não é só um banho. A gente tem que passar. Jesus passou tantas coisas. Jesus, olha o que ele passou. A gente não passa nem a metade de ser cuspido, de ser maltratado, machucado. A gente não passa isso e mesmo assim a gente murmura. Verdade, sim. Mesmo assim a gente, né, fica ali murmurando, não querendo as coisas, só esbraguejando. Não é assim. Temos que entender. Né? Eu hoje, assim, qualquer coisa, mas qualquer, eu não falo nada mais. Glória a Deus. Agora é só oração. Aleluia. É só. E eu tô com uma paz no meu coração. Aleluia. Por isso que eu digo, a chave de tudo é a oração. Aleluia. Qualquer coisa que uma pessoa me fala alguma coisa que eu não gostei no serviço, alguma coisa que acontece, alguma coisa que, sabe, é oração. Eu só digo pro Senhor, só digo para Ele, Aleluia. meu Deus, está nas tuas mãos, meu Deus, e aquilo me traz assim. paz. E quando vê, Deus vai lá e me mostra, Deus vai lá e... Senhor, Então, assim, obrigado, vale Senhor. a pena pagar preço, vale a pena esse evangelho maravilhoso, vale a pena seguir Jesus, amar Jesus acima de todas as coisas, vale a pena,
O que não vale é ficar nesse mundo sujo, nesse mundo que a gente tá longe da presença de Deus, a gente não sabe o que vai acontecer com nós. Né? Não estou dizendo que a gente está na presença, não vai acontecer nada com nós. Não é isso. Isso, né? Deus, ele, se tiver que acontecer, se tiver que te provar, ele vai provar. Ele já fomos provados várias vezes, mas vale a pena sim estar na presença, né? E sair desse mundo sujo, desse mundo cruel. Daqui a pouco tá cada vez pior, tudo tá cada vez pior. Tudo. Se a gente sair aqui, a gente não sabe se a gente vai levar um tiro, se a gente vai chegar vivo em casa, a gente não sabe. A gente não sabe. Né? E depois quando a gente sai de casa, a gente ora, pede para Deus na frente, pede para Deus que já vai repreendendo o mal. Então a gente tem que entender isso, que Deus é Ele que tem, né? Ele que abre porta, Ele que fecha a porta, porque muitas vezes a gente está querendo Glória algo a Deus, muito aleluia. alto, aí Deus vai lá e fecha aquela porta, a gente já começa a Bem lembrar, assim. se fechou aqui, porque Aleluia. não era para ser aqui, era para ser em outro lugar, vamos esperar. Então Deus, Ele faz, né? Ele é o nosso Redentor, aleluia. Agora o outro que vai falar lá em Gálatas, de libertação. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Libertação. Aleluia, Glória. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Senhor, glorifica o nome dele, aleluia. Podia usar de uma forma totalmente diferente. Deus fiel. Deus fiel. Mas foi o jeito que ele quis. Deus aleluia. fiel. Aleluia. É falar com mansidão. Obrigada, Senhor. Glória. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Gálatas 5 primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Jesus, quando tu te entrega para Ele, Ele te liberta, Ele te libertou. Então, por que tu vai querer voltar para aquela escravidão? Escravidão que é este mundo sujo, né? Ser, como é que se diz? Escravo nas mãos de Satanás. Se ele, né, ele te deu ali a libertação, né? E Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso que ele deu para nós o livre-arbítrio. Eu posso escolher, tu pode escolher o que tu quer, né? É claro que a gente sabe que tem uma grande, como é que eu vou dizer? Tu pode escolher aquilo que tu quer, mas tu sabe que se não escolher Jesus, tu sabe que aquele não é o caminho, né? Porque Deus, ele nos ensinou. Mas se eu quiser pegar essa Bíblia, por exemplo, e lá falar dele, falar do amor dele numa praça, Glória a eu Deus. vou, né? Se eu quiser falar lá no meu serviço, eu vou falar no meu serviço de Jesus. Glória Né? a Deus. Agora, com a tua sã consciência, Deus, ele é tão bom que, claro, se tu... Não, né? Jamais a gente vai fazer uma coisa dessa, mas eu não quero mais saber de Jesus. Ele não vai te obrigar, ele não vai te puxar e dizer, não, tu vai ficar aqui, porque que nem o diabo faz com nós. É Porque verdade. quando tu sai da igreja, tu não consegue voltar porque ele está te escravizando. A gente não consegue voltar, a gente fica preso, ele vai te usar, ele vai falar no teu ouvido, ele vai dizer, não vai, não faz, porque tem isso, tem aquilo, ele vai te minar e tu vai ficar perturbado, não vai conseguir voltar. Glória a Deus, verdade. Né? Por quê? Porque tu olhou para o lado, porque tu olhou para aquilo que não devia olhar, é só orar. Meu Deus, tu tá vendo, Senhor, eu não tô gostando disso, tá acontecendo isso, tá acontecendo Aleluia. aquilo. É só a oração, irmãos, é a chave, é a oração. E não deixa o diabo enganar, não deixa o diabo te enganar, dizendo não precisa congregar, não deixa o diabo te enganar, Aleluia. dizendo isso, porque precisamos, porque é a palavra que fala, aleluia. Que a gente precisa estar em comunhão com os irmãos, sim. E sabe o que eu entendo nessa parte aí que Deus deixou para nós, né? A gente precisa, já é para isso. Porque cada um é diferente do outro. Glórias a Né? Deus. Que nem eu falei, um é diferente do outro. Então, se fosse assim, eu ia ficar dentro da minha casa, É verdade. aí eu já ia conhecer o temperamento do Mauro, eu já ia conhecer o temperamento do Vitor,
Eles eu já conheço, já sei lidar com eles em casa. Se fosse cada um buscar o Senhor em sua casa. Mas não, Deus já fez isso, todos se reunir, uns irmãos, por quê? Porque vai ter aquele que vai ser um mentiroso, vai ter aquele que vai fazer fofoca, vai ter aquele da confusão, vai ter aquele que não sabe perdoar, vai ter o orgulhoso, vai ter aquele que não é liberto, vai ter o que é o irado, vai ter. E a gente vai aprender com eles, a gente vai talvez ensinar eles. Uns com os outros, por isso que Deus já... Olha como... Isso aí veio agora, caiu do céu essa. Porque que tremendo que é isso aqui, que tremendo que Deus passa para nós. Olha só, que a gente está congregando com os irmãos ali, todo mundo diferente, um diferente do outro. Né? Para a gente aprender um com o outro. Não é para empurrar para fora. Não é para jogar o irmão para fora. Ai, olha aqui o irmão, não sabe perdoar, vai. Não quero que na minha igreja. Ai, é fofoqueiro, sai. Não, ele é fofoqueiro, mas Deus ama ele e a gente tem que amar também. E ele, se ele quiser, porque tem o livre-arbítrio, se ele quiser, ele vai aprender. Agora, se ele não quiser, Deus tira mesmo. Porque tem que querer. Nós todos temos que querer. Temos que querer aprender com Deus. Temos que querer, sim, ser libertos de todas essas coisas que eu falei e muito mais coisas que tem. Então, a gente precisa querer dizer assim, não, Deus, eu quero, eu preciso. Eu não consigo deixar minha língua dentro da boca, eu preciso, me ajuda. Aleluia. Ele vai me ajudar. Glória a Deus. Ele vai fazer. Com certeza ele vai fazer, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Tudo, que nem aquela palavra que eu deixei ali antes, que fala em Mateus 22, 21, eu acho. Tudo que pedis em oração, recebereis. Glória a Deus. E esse tudo não é só, eu quero casa, eu quero carro, né? As pessoas isso, eu quero. Não, bens materiais, me liberta, me ajuda, me tira isso do meu coração, ele vai fazer. E é tão maravilhoso isso, é tão maravilhoso. Eu consigo falar assim, ó, isso aí, assim, ó, isso eu amo falar isso, porque aconteceu comigo, né, que eu já falei. Perdão, meu Deus do céu, pessoa rancorosa que nem eu, não tinha igual. Aquelas que falavam assim, nunca mais quero saber. E quer morar no céu. Aí é bonita que morar no céu falando isso. Não pode, vai pro joelho. Glória a Deus, aleluia. Me ajuda, se tiver que descer, eu vou descer, porque eu quero que tu me limpe, porque eu quero chegar, eu quero te abraçar, eu quero chegar aí, eu quero te ver, eu quero ceiar contigo. Então não adianta de nada estar aqui. Se eu não consigo, né? Ou se eu sou orgulhoso, eu sei mais, olha lá, diz a palavra, nem sabe falar, ou não sabe isso. Santo, aleluia, não é assim. Né? Glória a Deus, ajuda o irmão, glória a Deus, Deus vai te levantar, vai te ajudar, ou vamos orar mais, né? Que Deus ele vai fazer. Glória a Deus. Agora é a última que fica Efésios também. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 4, 31. 4. Toda amargura e ira é cólera, e gritaria é blasfêmia, e toda a malícia seja tirada de entre vós. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aquela pessoa irada que fala, já ouvi muito. É porque se falar pra mim, eu sou assim, eu sei o que é, porque... Não. Glórias a Deus. Não. Vamos falar do casamento agora, aqui no casamento. Mas se ele fala isso pra mim, mas Deus me perdoe, mas se ele fala isso, porque eu faço e aconteço. Não é assim, irmãos. Não é assim que acontece. Não é assim. Deus, ele jamais ele vai querer que tu trate teu irmão assim. Aleluia! Deus, ele é amor. Meu Deus! Deus, ele vai assim, os 10 mandamentos, eu falei, tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí quando tu tá casado, o teu esposo ali, ou a tua esposa, né? Vai ser o primeiro. Quem é casado é o primeiro que tu vai ter que aturar. Querendo ou não, casou, vai ter que aturar. Os defeitos. Olha, do tempo pra cá a gente aprendeu muito, muito com Deus. Porque a gente deixou quem entrar no nosso meio? Deus. Aleluia! A gente deixou pai, mãe, filho, filha, vizinho, irmão. É Deus entrar no nosso meio. Aleluia! E quando tu deixa ele entrar ali no teu casamento, no teu, eu digo no meio porque tu não vai deixar ninguém, né? Só o Senhor entre vocês. E quando tu deixa isso, a gente aprende. A gente aprende a ficar quieto. Porque ela fica quieta. Porque eu falo, eu era toda rancorosa. A gente discutia, brigava e eu virava a cara. Dentro de casa, mora com a pessoa e não quer ver aquela pessoa. Olha isso. Com Deus a gente aprende. Porque ele chegou, eu aprendi com ele, na verdade, porque ele chegou em mim, o que ele fez? Lê, e eu, lê. O que ele falou? Lê.
Não, sério, ele me pegou assim, ó. Lê, a gente mora junto aqui, como é que vai ficar vendo a cara pra mim? Glória a Deus, Como? meu Deus. E aí, o que eu fiz? Ai, Jesus, tem que ceder, porque senão não dá certo. Porque aí tu vai dizer, aqui que talvez a pessoa vai dizer, é o fulano. Não, tu vai casar com outro, tu vai casar com outro. Deus fiel, é verdade. Eu, entendeu? Sou eu que tenho que mudar, sou eu que tenho que querer, que nem eu falei do livre-arbítrio, eu tenho que querer a mudança. Aí eu aprendi isso com o varão. Mas porque eu quis aprender, mas porque eu quis deixar Deus agir na minha vida. Outra coisa que eu também, qualquer coisa, sabe, qualquer coisa, bater boca. Outra coisa que eu fazia. Hoje, graças a Deus, por isso que eu digo assim, ó, a oração, gente, a oração, Glória a Deus. eu não vou assim, ó, me cansar de falar isso. A oração, ela é a chave para tudo. Obrigada, Só Senhor. que temos que querer. Me ajuda, Senhor. Eu não consigo. Abre os meus olhos, porque eu não consigo enxergar, porque eu tô sem força. É só falar para Deus, abrir o teu coração. Ele vai te transformar. Por qualquer coisinha, eu deixei isso aqui. Tá, mas por que deixou aqui? Eu quero que fique aqui. Sabe, coisas que nada a ver. Nada a ver. Uma coisa que, sabe assim, ó. E aí hoje eu penso, como que eu fazia essas coisas? Como que eu fazia isso? Eu não sei. Então é coisa que a gente tem que deixar Deus trabalhar, deixar Deus entrar, de verdade trabalhar. Depois tu vai passar pra frente, que nem eu tô fazendo agora. Glória a Deus. Né? Aprendi com o Senhor, deixei o Senhor agir na minha vida. Né? E eu poder enxergar aquilo que eu tô fazendo de errado, Senhor. O que eu tenho que mudar onde? Glória a Deus. Né? Por onde eu tenho que começar? Deus vai lá e te mostra. Glória a Deus. Vai lá e te mostra, e te ajuda, e tu consegue, Obrigada, tu vence. Espírito Aí Santo é mais uma batalha que tu vence, é mais uma escada. Glórias a Deus. Tem pessoas que falam a escada de, como é que se diz? Não é de dons, obreiro, depois sabe? Não, eu já não digo isso. Eclesiástica, mas a minha escada é diferente. A minha escada é com eu mesmo. Glória a Deus. Eu venci mais uma. Aleluia. Glória. Perdoo. Glória a Deus. É com o Senhor Jesus, eu vou orar. Posso chorar, posso ficar triste. Glória a Deus, eu choro verdade. Aleluia. Jamais eu vou, né? Vou gritar, vou botar no Face, vou colocar, né? Deixar ali, porque jamais é pro Senhor. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Mas é Deus que vai me curar. Além de ele te curar, ainda tu vai aprender ainda. Aleluia. Então a minha escada que eu digo é essa. A escada que eu tô, é a escada que vai me levar pro céu. Aleluia, é verdade. O que fez o Lúcifer ser jogado lá do céu, ser expulso do céu? O orgulho. Porque ele queria ser mais que Deus. É verdade. Ele queria ser mais, ele queria ser, né? Maior. Ele tinha tudo. Ele era, a palavra fala que era formoso. Ele tinha lá uma terça lá, a parte que ele liderava, que era ele, sabe? Então ele tinha a confiança de Deus, vamos dizer assim. Ele tinha tudo isso. E mesmo assim, não, ele queria mais, ele queria ficar no lugar de Deus. E a glória do Senhor, ninguém tira. A glôria é dele e somente dele. Então, por causa disso, o que aconteceu? Ele foi expulso. Glória a Deus. Sujeira, lepra. Se a gente está dentro da igreja, tem pessoas dentro, mas muitos porque não querem ser curados. O orgulho entra demais no coração e a pessoa não quer, acha que não, fica ali firme, não vai para o céu, não vai para o céu. O meu foco é o céu. O que acontece dentro da igreja, o que acontece ao meu redor, é só um aprendizado. Eu sempre digo para Deus que o meu foco é Ele. Então, a minha escadinha é essa. Consegui, tô liberta disso, uma escada. Tô perdoando, mais uma escada. Não sou mais irada, mais uma escada. Então, tu vai chegando até chegar o Senhor. O Senhor vindo, tu poder dizer, já pensou, né? O Senhor ali, naquele dia ali, não imagino como vai ser, mas de chegada ele poder dizer assim, minha filha, meu filho, como eu te esperei, né? Como já pensou tu poder abraçar e dizer, Senhor, eu venci, porque tu me ajudou, tu me ensinou todo esse tempo. Que maravilhoso que vai ser. Agora imagina ao contrário, o triste que vai ser de tu chegar ali e dizer, eu fiz, tá lá em cima orgulhoso ainda. Eu fiz, profetizei, aconteci. Chega lá, o Senhor fala, a parte de mim, não te conheço. Mas, Senhor, olha, eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu libertei em teu nome, eu fiz, aconteceu, não. Não, mas não te conheço. Porque tu tem lepra, tu tá sujo.
É sujo. Às vezes, eu digo outra coisa que eu digo sempre: não adianta saber Gênesis, Apocalipse Aleluia. e não cumprimentar teu irmão da igreja. Não adianta ter teologia, ter blá, 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 e não cumprimentar o teu irmão na igreja. E não saber perdoar o teu irmão dentro da igreja. E não saber dizer: aquele irmão ali tá assim, tem defeito. Todos nós temos defeito, né? Mas as pessoas gostam de apontar, né? Pô, quando tu olhar para uma pessoa, uma dica, e tu vê um defeito, tu fala para Deus: meu Deus, me cura. Aleluia. Me cura, Senhor, porque sou eu. Meu Deus. Somos nós. Ele é com Deus. Deus vai tratar com ele. Deus vai tratar com cada um de nós. Então a gente não pode ficar apontando: ai, olha lá, ai. Não faça. Vamos para a casa do Senhor para buscar realmente o Senhor, para nos curar, para fazer o que para com que Ele nos cure, para a gente poder curar outras pessoas. Glória a Né? Deus. Que nem diz assim: curar para ser curado, né? Glória a Deus. Eram essas palavras que o Senhor tinha nessa noite. Né? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Amém, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, graças a Deus, né? Passar para a Patrícia aqui fazer a parte final aqui.